desaparecimento. Algumas pessoas estão deixando suas casas abandonadas. A igreja prega, a igreja anuncia, arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Cairá o mundo, perderá o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. A igreja que renunciava subiu, a igreja que adorava subiu, a igreja que esperava subiu, mas o reino deste mundo caiu. A igreja que orava subiu, a igreja que pregava subiu, a igreja que se consagrava subiu, foi recebida e coroada no céu. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Cairá o mundo, perderá o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. No grande dia do arrebatamento, só a igreja do Senhor estará de pé. Cairá o mundo, perderá o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. Só a igreja do Senhor estará de pé. Caiu o mundo, perdeu o inferno, só a igreja do Senhor estará de pé. Pra cima, Changa, pra que isso, cara? Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa noite eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14. E está escrito assim: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Assim diz o Senhor. Por mais que o número dos falsos pastores aumenta em toda a terra, todavia Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele zela sobre ela e faz com que ela prospere por toda esta terra. E o dia da qual o profeta Sofonias, ele diz, é o dia em que o Senhor tem preparado
E a Bíblia diz que este dia será um dia horrível, será um dia do acerto de contas, em que todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, e aqueles que foram após a besta e a sua imagem para a adorar, e aqueles que durante o tempo que viveram, mesmo depois de ter ouvido o Evangelho, rejeitarem seus corações e assim não buscou ao Senhor. E a Bíblia diz: tocai a trombeta. A trombeta é a palavra de Deus. Ouve, moradores da terra, porque o dia do Senhor vem vindo aí. Desde o princípio, o Senhor tem falado do fim de todas as coisas. A Bíblia Sagrada diz que este dia está determinado por Deus. Mas Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 14: e depois que este Evangelho do Reino tiver sido pregado a todas as nações, então virá o fim. O fim só vai vir depois que o Evangelho tiver sido anunciado. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. A Bíblia diz em João capítulo 7: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Jesus foi enviado por Deus Pai como Salvador, e é Ele que salva. Ele é o único nome dado entre os homens pelos quais devam ser salvos. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 3, como vocês pensam que fugirão da ira vindoura? A Bíblia diz, como os homens pensam que escaparão da condenação do inferno? Porque o dia determinado por Deus, ainda que os céus e a terra passam, mas a sua palavra não passa. Jesus disse que não vai passar os céus e nem a terra sem que todas estas coisas se cumpram. Não vai cair um tio e nem um jota da lei sem que tudo se cumpra. A Bíblia diz que Deus tem pressa. A gente está vendo muitas guerras, rumores de guerras. É nação contra nação, é reino contra reino. A violência a cada dia aumenta em toda a terra. Ladrões e mais ladrões, traficantes, bêbados, drogados, homossexuais. E a terra está cada vez mais sofrendo as dores de parto, porque está cambaleando feito um bêbado. A Bíblia diz que nesta terra está o joio e está o trigo. Existe as ovelhas e existe os bodes, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas Jesus vem buscar o seu povo. Ele vem resgatar a sua igreja, porque o resto será destruído. O resto que restar vai ser exterminado, vai ser arrancado da terra, porque de todos Deus fará uma grande assolação. A Bíblia diz que desde que houve nação na terra, este dia que está preparado por Deus, o que vai acontecer nunca aconteceu antes e nunca mais acontecerá, porque é a indignação de Deus, a ira do Senhor que se derramará sobre a terra. Enquanto você está tendo vida, enquanto você está respirando, busca o refúgio em Jesus, entrega a tua vida a Jesus, confesse os teus pecados a Deus, vive uma vida santa,
uma vida separada, porque este mundo está selado. A Bíblia diz que aquele que ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou você rejeita as propostas do diabo, do pecado, ou você será consumido junto com elas. A Bíblia diz que aquele que encobre as transgressões não prospera. A Bíblia Sagrada fala: se vós confessardes os vossos pecados, Jesus perdoa. Mas se você pensar que o teu pecado não tem jeito, por mais que você seja um vil pecador, um homem sanguinário, um homem injusto, um homem perverso, mas a Bíblia diz que aquele que busca a Deus de coração, Deus se fará revelado a ele. A Bíblia diz, o profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis de todo o vosso coração, pois Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito. A Bíblia Sagrada fala que ele vem vindo aí, o Filho de Deus. Horrível coisa é o homem cair na mão do Deus vivo. O grande dia do Senhor vem. A Bíblia diz, no profeta Amós, que ainda que cave um poço para tentar esconder, lá o Senhor os achará. Ainda que eles subam aos céus, lá o Senhor os derrubará. A Bíblia diz que não tem para onde correr. Eles vão desejar montes caia sobre nossa cabeça e nos esconda da face da ira do Cordeiro. Mas não vai ter jeito. A Bíblia diz: se tentarem escapar, Deus os ferirá. Pela espada vão morrer. Deus vai dar ordem às feras para poder matar. Quando Deus feriu o Egito era uma nação ímpia, uma nação perversa, uma nação idólatra, uma nação mau aos olhos de Deus. E aquele povo adorava estátua. Aquele povo tinha milhões de deuses. Eles eram ricos. Eles eram os poderosos. Eram homens de respeito. Eles impunham autoridade pela força, segundo as leis que eles próprios criaram, a benefício deles. Mas naquela terra tinha um povo chamado povo de Deus. Eram os hebreus. Eram descendentes de Abraão, servo de Deus e amigo de Deus. E aquela nação oprimia aquele povo. Aquela nação estava maltratando aquele povo. Aquela nação estava afligindo o povo de Deus. Eles não tinham pena. Eles não tinham misericórdia. Eles não tinham piedade. Eles faziam o que bem queriam. Mas a Bíblia diz que Deus iria julgá-los. O juízo de Deus é segundo a verdade. A base do seu trono é justiça e juízo. Você está brincando com Deus hoje, mas depois não reclama quando a mão de Deus pesar sobre a tua vida. Muitos escarnecem de Deus, mas depois que a doença pega ele se lembra de Deus. Quando ele perde emprego, ele recorre ao favor de Deus. Quando ele perde o casamento, ele se afasta dos filhos, ele se lembra de Deus, que Deus existe, que Deus é misericordioso. Pinta e borda, escarnecem e zombam. Mas o dia que Deus tem falado é dia de trevas, é dia de horror, dia terrível,
dia temível, porque a Bíblia diz que será um dia de assolação. Haverá alvoroço na terra. O desespero será grande. O que os homens vão presenciar será chamado naquele dia, do dia do Senhor. Jesus concedeu tempo a todos os homens a que se arrependessem, mas tiveram prazer na iniquidade, como diz Paulo na carta aos Tessalonicenses. Eles não aceitou o amor da verdade. Eles não aceitaram a pregação do Evangelho, porque o mundo foi atrativo. A cobiça dos olhos, a concupiscência da carne foi mais sedutor e mais sedutora para eles. A Bíblia diz que por estas coisas vem a ira de Deus. A Bíblia diz aqui no profeta Sofonias, no capítulo 3, que Deus traz o seu juízo todos os dias, à luz da manhã. Deus está com pressa. A volta de Jesus está próxima. Os sinais estão aí, são evidentes. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Todos estão sendo avisados. A Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. E assim chegam os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Arrependei-se dos seus pecados, porque o homem tem pecado contra Deus. Os homens de Sodoma e Gomorra eram grandes pecadores contra Deus, mas Deus destruiu aquele povo perverso, aqueles gays. Deus acabou com aquela raça malvada, raça de ímpios, pecadores. O povo quer encher a cara de cachaça, fumar maconha, cheirar cocaína, fazer sexo com mulher, com animal, e tá vivendo do jeito que gosta. Não se importa, não tá dando assunto àquilo que Deus mandou falar, porque o povo quer futebol, quer funk, quer axé, quer pagode, quer rock and roll. O povo quer curtir as noitadas, o povo quer diversão, e a terra está sofrendo as dores de parto. É fome, é peste, é terremoto. Sinais que estão marcando a volta do Senhor Jesus. O povo não está percebendo, porque tem uma religião. Quem disse que a tua religião vai te salvar daquilo que está para vir? Amém, irmão? A Bíblia diz que Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a vida. Quando alguém não está em Jesus, este alguém não é dele. Quando alguém não teme a Deus, ele anda nos caminhos devassos, nos caminhos imorais, nos caminhos da perversidade. Ele é atraído pelo mal, o abismo chamando o outro abismo, caminhando nas trevas, praticando o que é mal aos olhos de Deus. É com ele que o homem vai ter que tratar um dia. E os acontecimentos dos últimos dias declaram que o Filho do Homem vem vindo aí. Nunca se viu tanta idolatria na terra como se vê nos dias de hoje. A idolatria é grande aqui no Brasil, a idolatria é grande no mundo inteiro. Idólatras do funk, idólatras do axé, idólatras do futebol, idolatria e mais idolatria. E o povo está aí achando que tem um rei na barriga, achando que é o dono do pedaço, traficante que quer tomar conta do bairro,
assassinos, filhos do diabo. Ou você se converte, ou o inferno te aguarda. Porque não tem purgatório. Missa de sétimo dia não vai arrancar a tua alma do inferno. Não existe reencarnação. A Bíblia diz: está ordenado aos homens morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. É o juízo que o mundo não quer acreditar, porque está acostumado a ouvir discurso de político, discurso sábio, discurso filosófico. Está acostumado com a cultura podre deste mundo. Uns buscam por sabedoria, outros pedem sinal. Mas Jesus está voltando. Até quando você vai viver no seu pecado? Até quando você vai viver enchendo a cara de cachaça, de cerveja, de pinga, de uísque? Até quando você vai viver fumando maconha, enchendo o nariz de pó? Até quando você vai viver fazendo sexo fora do casamento? Até quando você vai viver enganado pelo diabo? Porque o evangelho estava sendo anunciado com sinceridade e com verdade. Porque as religiões estão pedindo dinheiro, mas Jesus está dizendo: arrependa dos seus pecados, porque senão eu virei a ti em uma hora em que não estiver apercebido. Esperando. É o dia, será dia de trevas. O sol não vai dar a sua luz, a lua não vai brilhar, as estrelas não vão iluminar o céu. Tudo estará favorável para o dia de Deus. Se hoje a terra está sofrendo como já está, mas ela ainda tem a esperança, porque a igreja de Jesus é luz neste mundo. Ela é sal na terra. Jesus próprio disse em João: ainda estou convosco por um pouco de tempo, então tendes luz. Enquanto tendes luz, vinde a luz, porque as trevas vai cegar o homem, afastará o homem para bem longe. O que tem preparado, para quem será? O que você está fazendo da sua vida? Para mim não tem interesse. Eu estou te questionando, é você com Deus, porque é com Ele que você vai ter que prestar conta. Aparecida não é Deus, Buda não é Deus, Maomé não é Deus, Alá não é Deus, Chico Xavier, aquele mentiroso, filho do diabo, que enganou multidões de gente, e a doutrina dele está se espraiando por todos os lados. Espiritismo, essa seita do diabo, os ricos vão em busca dela, porque querem cada vez ficarem ricos. Os pobres estão desesperados, fazendo amarração para trazer o amor de volta. Isto é feitiçaria, isto é magia do diabo. A Bíblia diz que o amor padece, o amor suporta todas as coisas. O amor não trata com leviandade, o amor não trata com inveja, o amor excede todo entendimento. O amor de Deus, mas o amor deste mundo aqui é um amor falso, é um amor de aparência. Só ama as pessoas se tratam elas bem. Jesus disse: amai-vos aqueles que vos perseguem. O amor de Deus é muito mais excelente e incondicional. O amor de Deus foi seu filho ter morrido na cruz para poder perdoar os teus pecados e os meus. Mas a Bíblia diz que aquele que nega o filho, nega o pai. Aquele que não tem o filho, não tem o pai. A Bíblia diz que aquele que vê o filho, vê o pai.
Mas como você pode enxergar Jesus? Jesus não é estátua. É pela fé que você enxerga Jesus. Lendo a palavra, meditando na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Santas Escrituras. Angustiarei os homens que andarão como cegos. Deus angustiará este povo. O Brasil é considerado como país cristão, mas não é. Sabe por quê? Porque o que predomina no Brasil é mentira. É só idolatria. É idolatria em todo lado. Na política, na religião, na cultura, no esporte, em toda situação. A idolatria é grande. A feitiçaria aumenta. Mas o que Jesus tem dito, será que não tem importância? Porque a Bíblia diz que os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não. O apóstolo Pedro fala que o dia do Senhor será dia de densas trevas. Será dia em que esta terra será consumida pelo fogo. O profeta Malaquias diz: e o fogo do Senhor os abrasará. A Bíblia diz no profeta Jeremias que como o ourives, que faz com que seja afinado o ouro, assim também o Senhor, o que Ele tem preparado para esta terra. Porque quando Jesus esteve aqui, os homens zombou dele. A religião não deu conversa para ele. E hoje você vê Assembleia, Deus e Amor, Internacional, Mundial, Universal. Isso não é igreja, isso é seita. E usando o nome de Jesus, usando o Evangelho para se promover, ricos e empresários, usando o nome de Jesus para ganhar dinheiro, para comprar carro de luxo, comprar mansão, viajar para o mundo inteiro. Mas são lobos em pele de ovelha. A Bíblia diz que não vai sobrar nada deste povo. Deus os angustiará. Se hoje já estão sendo angustiados, quem dirá no dia de Deus? Este dia está perto. A igreja não vai estar mais aqui. Só vai ficar os ímpios, os pecadores, porque Deus não vai poupar eles. Como eles riram de Deus, Deus também se rirá deles. Como eles zombaram de Deus, Deus também zombará deles. Deus tomará vingança. Porque um grande mal o Senhor tem preparado para este mundo. A Bíblia diz no profeta Naum que Deus é vingativo, Deus é zeloso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é benigno. Mas a Bíblia diz que Ele é justiça, Ele é um fogo consumidor. E Ele vai consumir. Nos tempos de Noé, o povo estava bebendo, comendo, casando e divorciando. Era curtição todo dia. Era festividade. Qualquer cerimônia, qualquer data, era um grande motivo para se reunir e se festejar. Mas quando o dilúvio veio, consumiu a todos, grande e pequeno, consumiu todos. Não teve vez para aquele povo, porque aquele povo era pinga todo dia.
era cerveja, era uísque. Aquele povo não sabia fazer outra coisa senão pecar. A mesma medida que se multiplicava os homens, o pecado também. Jesus falou que na sua volta não acharia fé na terra. Jesus falou que na sua vida seria semelhante aos dias anteriores ao dilúvio. Seria como foi nos dias de Ló. A volta do Filho do Homem será de repente. 2 estarão juntos, um vai ser arrebatado. A volta de Jesus está sendo marcada pelos sinais que está em toda a terra. A Bíblia diz: vigiai e orai, porque o dia do Filho do Homem será um dia de vingança. Jesus está voltando. Arrependa-se enquanto é tempo, porque amanhã pode ser tarde demais. O dia do Filho do Homem, ninguém sabe quando ele vai voltar. Mas a Bíblia diz: cinja os seus lombos com a verdade. Arrependa-se, porque ele vem vindo aí. Creia no Senhor Jesus, porque o que falou o profeta Sofonias: os poderosos serão assolados. Eles pensam que o dinheiro deles vai poder salvá-los. Eles pensam que a prata e o ouro vai ser suficiente para socorrê-los. Mas não vai ter valor, porque o dinheiro hoje é disputado. É o bem mais cobiçado pelos homens. Por causa do dinheiro, o ladrão está roubando. Por causa do dinheiro, está matando uns aos outros. Por causa do dinheiro, um se acha mais esperto do que o outro. Nos postos de gasolina, é os empresários roubando nas bombas. Nos comércios, o povo roubando, colocando preços abusivos. E o povo querendo levar vantagem em tudo. Ladrões, injustos e avarentos, que amam o dinheiro, que amam o bem material. Eles dão a vida pelo bem material, pelo dinheiro. Mas Jesus falou: não podeis servir a 2 senhores. Ou você ama a Deus, ou você ama Mamon. Ou você se dedica a Deus, ou você se dedica a Mamon. Mas os dois ao mesmo tempo, não pode. É impossível. Aquele que busca salvar a sua vida, perde a salvação. Mas aquele que perde a vida por amor a Jesus, ganha a salvação. Viver, porque a qualquer momento o Filho do Homem virá. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo 17, Deus tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de Jesus, varão aprovado em obras, diante de todo o povo. Foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele está à direita de Deus Pai. E o Filho do Homem, daqui muito em breve, virá sobre as nuvens dos céus, com grande poder e grande glória, de sorte que todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua o confessará. Se hoje não querem aceitar Jesus, mas naquele dia vão ter que confessar que Ele é o Senhor. Não tem senhora, não tem ídolos, não existe estátua que possa permanecer de pé diante da presença daquele que vem sobre as nuvens dos céus, porque a Ele foi-lhe outorgado todo o poder e toda a autoridade, no céu, na terra e embaixo da terra. Hoje você está tendo a oportunidade de se arrepender, porque Jesus falou em Lucas capítulo 12 e versículo 20: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Breve o Filho do Homem virá. Este mundo vai ser destruído.
O mundo de futebol vai acabar. Essa diversão, a propagação do mal, a promoção que o pecado dá a cada um, que a ele é atraído. Mas o salário do pecado é a morte. Se morrer no pecado, acorda no inferno. Pode fumar uma maconha, beber uma cerveja, mas se você morrer na prática do pecado, você vai para o inferno. E o inferno não é aqui na terra. Aqui você tem comida para comer, roupa para vestir, ar-condicionado, vento para soprar nas suas orelhas. Mas lá no inferno é choro e ranger de dentes. Lá no inferno não tem cerveja gelada. Lá no inferno não tem praia. Lá no inferno não existe cinema. Lá no inferno é o fogo que não se apaga, o bicho que não morre. E o inferno foi criado para o diabo e seus anjos caídos. Mas o rico estava lá, clamando por misericórdia. Em Salmos capítulo 9 diz que serão lançados no inferno todas as nações que se esquecem de Deus. A Bíblia diz: qual será o fim dos que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador naquele dia? A Bíblia diz que aquele que não foi achado, escrito o seu nome no livro da vida, será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Aproveita a tua vida, mas não é para beber cachaça, nem para fazer sexo com todas que você encontra pela frente, nem para fumar todos os cigarros que a sua boca consegue tragar, o teu pulmão consegue sugar. É para você aproveitar a tua vida na presença de Deus, porque a Bíblia diz que na presença de Deus o homem está guardado. Mas aquele que não anda na sua presença, andando em terra, andará em trevas, andará guiado pelo mal. Jesus está voltando. Entrega a tua vida a Ele, pois a Escritura testifica dele e dá testemunho dele como o único Salvador ofertado de Deus aos homens. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Aquele que despreza, que despreze, mas aquele que aceitar, guarde-a no seu coração, porque um dia Deus requererá de cada um, por meio de suas obras, cada um será julgado. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Cedo venho, falou Jesus, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um que vencer. Venceu este mundo, venceu o pecado, venceu a concupiscência, venceu a soberba da vida, venceu o mal com o bem, venceu as trevas com a luz, venceu porque Jesus foi o seu guia, Jesus foi a sua luz. Amém? Credes em Jesus Cristo, credes no Evangelho. O dia do Senhor se aproxima. Não vai ter luz, não vai ter salvação, não vai existir mais piedade, não vai ter misericórdia. Agora os homens serão atormentados, os pecadores serão destruídos, os ímpios serão exterminados, arrancados da terra. Não vai sobrar raiz e nem ramo. A Bíblia diz que o machado está posto junto à raiz, e quando Deus dá ordem, o anjo vai passar a foice, vai ceifar a terra, porque o fruto da terra está maduro. É tempo de cegar,
Hoje você está tendo tempo de buscar ao Senhor Jesus. Mas se você fazer vista grossa, tapar os seus ouvidos, quando você também clamar, Deus não vai te ouvir. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos para o Senhor como um dia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Amém?